Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé. Mais um devocional para encher o nosso espírito, para nos tornarmos cada vez mais saciáveis no Senhor, para nos tornarmos cada vez mais dependentes de Deus. Lembrando para vocês que nós estamos fazendo a série que se chama Oportunidade. É uma série muito interessante, muito que dá para nos despertar realmente sobre as situações que nós temos deixado passar, amém? E que podem muito bem ser feitas na hora em que Deus manda. Mas antes disso, antes de nós passarmos para tudo isso, quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas. Gente, hoje eu abri o Instagram, estava uma mensagem muito interessante de uma pessoa que ela ouviu o áudio e Deus mudou a situação através da palavra que Ele me colocou no coração para ministrar. Isso me deixou extremamente feliz porque a palavra não é minha, as pregações não são minhas, são de Deus. Então elas estão aqui para fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que nós queremos, amém? Fiquei muito agradecida, mais outras que eu recebo diariamente, contínuas. Muito obrigada, gente. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. Não pare de mandar esses feedbacks, porque me ajudam bastante, ok? Esse novo desafio, esse novo ciclo, essa nova oportunidade no YouTube, já agora. Lembrando a você, passe lá, deixe uma mensagem, curta a página. Ela está sendo feita para você, está sendo feita para te ajudar, está sendo feita para te acompanhar. Então, o maior interessado nisso aí é você, porque é uma página muito leve. Para quem me conhece sabe que eu tenho algum problema com vídeo, mas eu estou me esforçando. Em breve eu creio que vai aparecer algum vídeo aí para dar um bom dia ou uma boa tarde para vocês. Mas passa lá, Escola Reparador de Brechas. Escola Reparador de Brecha. Entra lá, vê as mensagens, pode copiar, pode mandar para o seu amigo que vive fora do Brasil, que vive fora da Europa, que vive fora de Portugal. Pode mandar à vontade, se ele fala espanhol, se ele fala italiano. A língua que ele falar, é só colocar na legenda que o YouTube vai traduzir. Gente, isso aí não tem preço. Não tem preço. Não tem, gente. Não tem preço. Por isso a gente continua aqui trabalhando. Não estou trabalhando sozinha. Em primeiro lugar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E depois com um grupo de pessoas muito talentosas. Amém? Vamos lá então. Hoje é a nossa terceira, o nosso terceiro devocional. E hoje o tema dele é: não perca a oportunidade de fazer uma aliança. Não perca a oportunidade de fazer uma aliança, porque você não sabe aonde essa aliança vai te levar. Então não perca essa oportunidade. Mas vamos lá, nosso versículo-chave, 2 de Reis, capítulo 13, o versículo 20 e 21, diz assim: Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, reviveu. O homem se levantou sobre os pés. Amém? Gente, antes de eu passar a falar de não perder a oportunidade de fazer uma aliança, eu quero falar um pouco sobre 2 de Reis, capítulo 13, o verso 20 e 21. Queridos, Eliseu já estava morto, já tinha sido enterrado, já tinha passado algum tempo, mas a unção que Deus tinha dado para Eliseu ainda estava lá nos ossos de Eliseu. É por isso que a gente precisa buscar o Senhor, porque Ele nos dá uma unção que mesmo depois
de a gente já não estar aqui, a unção continua, porque é o que a Bíblia está dizendo aqui, continua não só nesse ponto de vista de Eliseu, mas também continua em relação às sementes que vão produzindo frutos, e esses frutos vão testemunhando a nossa passagem sobre a vida deles. É muito importante isso. É por isso que esses dias, Deus tem me visitado de uma maneira muito diferente. Ele tem conversado comigo coisas bastante específicas que me deixam de boca aberta. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu pensava que há uns dias que eu não estava muito bem. De pensamento, desculpa a franqueza, porque eu comecei a largar algumas coisas para trás que uns poucos meses antes, era quase impossível largar. Eu comecei a deixar. Eu disse, meu Deus, eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu estou bem? Será que eu estou tranquila? Por que eu estou deixando isso para trás? Aí eu fui deixando, cada vez mais fui deixando, e fui me sentindo cada vez mais leve. Aí, esses dias, Deus tem começado a falar comigo sobre isso. Sabe uma coisa, meu querido? Algo que você precisa saber. Quem te fez mal, ele só chegou perto de ti porque, primeiro, Deus deixou. Segundo, a forma como você lidou com esse mal, ela vai te trazer um amadurecimento, um apodrecimento. E isso sim é que vai influenciar no seu testemunho, no seu crescimento e no seu amadurecimento. Então, tantas vezes nós queremos apontar para as pessoas que nos fizeram, que nos assaram, que cozinham, que fizeram um monte de coisas contra nós. Mas nós precisamos ter o discernimento que as coisas, elas só aconteceram porque Deus quer tratar conosco. Deus quer tratar conosco, porque as pessoas que participaram de alguma coisa que nos machucou, elas terão o tratamento de Deus no tempo oportuno, mas nesse momento Deus quer tratar conosco. Não é com as pessoas, é conosco. Ele quer que a gente se aperceba e discerna o que está acontecendo conosco e qual é a resposta à luz da palavra que nós podemos dar. Então, nós estamos perdendo tempo indicando pessoas, indicando situações, quando Deus está falando conosco, quando Deus está dizendo, olha, eu deixei vir essa situação até a ti. Agora, o que é que tu vais fazer com ela? Como é que tu vais resolver isso? Eu não quero saber o que é que tu vais fazer com as pessoas, porque isso aí é problema meu. Por quê? Porque a vingança me pertence a mim. Eu quero saber como você vai agir em relação ao testemunho que você tem que dar daquilo que você carrega e que é meu. Gente, eu fui ficando de boca aberta, fui ficando sem argumentos. Eu disse, Pai, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. Todas as provas que eu passei, elas foram ajustadas pelo Senhor para o meu tratamento. Porque o tratamento das pessoas que participaram dessas provas vai chegar, mas quem vai dar é o Senhor, não sou eu. Então eu tenho que ver, analisar como é que eu cresci com a situação, como é que eu diminuí com a situação, como é que eu amadureci com a situação, ou então como é que eu ainda não consegui me ver, por exemplo, de infantilidade. Tudo isso pesa nessa situação. É por isso que você tem que estar atenta. Gente, sempre que há algum problema, nós temos a rapidez de culpar para A, para B, para C, para D. Não! Nós primeiro temos que ver e analisar o que está acontecendo conosco. Por que isso chegou até nós? Qual é a fase que nós pulamos ou qual é a fase que nós deixamos de fazer, que é para isso nos bater a porta de novo? Principalmente quando se torna uma coisa repetitiva, quando se torna uma coisa cíclica. Quer dizer que nós não cumprimos ainda a etapa para terminar e voltou a acontecer de novo. Pensa nisso.
porque eu estou meditando dia após dia nestas coisas. Amém? Vamos então para não perca a oportunidade de fazer uma aliança. O livro de Ruth, Ruth, capítulo 1, é um versículo bem conhecido, versículo 8, que diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Gente, eu sei que você está preocupado que eu ainda não orei. Em nome de Jesus, eu vou orar no fim, não se preocupe. Vamos lá então. Olha só a aliança de sogra com nora. Não é uma aliança muito fácil e não é uma aliança qualquer. É uma aliança de sogra com nora. É uma aliança diferente. É uma aliança que talvez, nesse universo que a gente vive, ela não é tão fácil de a gente encontrar uma aprovação logo assim repentina. Não é, porque são duas pessoas completamente diferentes. Uma protege o que nasceu dela e a outra protege o que lhe foi dado. Então não é um relacionamento muito fácil. Mas aqui, nesse livro de Ruth, a gente encontra um relacionamento de uma pessoa com a outra, mas bem diferentes. Bem diferentes. Os propósitos bem diferentes. Primeiro, vamos lá fazer uma breve análise dessa Ruth aqui. Ruth e Orfa, as duas são noras de Noemi. Os filhos, mais o marido e a Noemi, chegam à terra de Moabe para habitar ali. Ora, os moabitas eram povos pagãos, mas como havia fome em Belém de Efrata, Elimeleque pegou a sua família e foi para Moabe, para emigrar ali por causa da fome. Passou um tempo, Elimeleque morreu. Logo depois morreram os filhos casaram e depois morreram os filhos. Ficou Noemi, Ruth e Orfa. Noemi conversou com as duas noras e disse: olha, eu não tenho mais nenhum filho que vocês possam esperar para poder casar, que é para dar semente, para poder eu ter herdeiros. Eu não tenho mais, e ainda que eu venha gerar filho agora, não vai dar tempo para vocês esperarem casar. Então voltem para a casa dos vossos pais. Orfa, ela não se esforçou tanto assim, ela voltou. Ruth não. Sabe, a diferença de duas pessoas receberem a mesma informação com comportamentos e resultados diferentes. Quantas vezes isso nos acontece? Por isso a gente não pode perder a oportunidade, não é só de fazer aliança, mas de analisar aquilo que está vindo até nós, o que nós devemos fazer, como nós devemos administrar. Pensa só, duas mulheres, as duas ficaram viúvas, as duas são da mesma família, as duas escutaram os mesmos testemunhos, as duas escutaram as mesmas palavras, mas uma avança e a outra recua. É muito interessante a gente se aperceber disso. Realmente, Orfa, por mais que a gente não queira dizer nada, mas ela simplesmente pegou na informação que ela tinha, ela reciclou e voltou. Ruth não. Pegou na informação que ela tinha e ela renunciou e avançou. Quantos de nós, gente, você que está me escutando aí, para tudo, escuta, presta atenção. Quantos de nós fazemos isso? A gente quer apenas reciclar, por quê? Porque a gente quer apenas mudar, a gente não quer a transformação. E uma aliança verdadeira, ela passa por um processo de transformação. É por isso que nós não podemos perder
a oportunidade de ter uma aliança do céu, uma aliança verdadeira. Ela passa por processo de transformação e de renúncia. Ela não passa apenas por um processo de mudança. Uma aliança verdadeira, ela nunca gera desconfiança, nunca pensa mal e nunca pensa que a outra pessoa se aproximou dela apenas para fazer mal. Não, uma aliança verdadeira, ela sabe exatamente quais são os seus limites, o que Deus quer que ela faça e como ela deve se comportar. Ruth é um testemunho muito interessante e muito forte para mim. Eu sou apaixonada por Ruth. Sempre que tem que falar da aliança, eu falo de Ruth, porque ela tinha tudo para voltar para a casa dos pais. Ela nunca tinha tido nenhuma experiência fora da casa da sogra. E ali, naquele momento em que ela tinha hipótese de dizer, eu não quero mais essa aliança, ela disse, não, eu vou contigo. Eu não te deixo ir sozinha. Eu vou, aonde tu deitares, eu vou deitar, aonde tu morreres, eu vou morrer, o teu povo será o meu povo. Gente, ela era moabita. Era estrangeira. Ela só conhecia as palavras da família que falavam ali sobre Deus, sobre isso, mas ela não conhecia mais nada, mas ela resolveu renunciar e avançar pela fé. Sabe por quê? Porque a aliança do passado ela já conhecia. A aliança do passado você já conhece. Tem a oportunidade de fazer uma nova aliança com Cristo. Uma aliança que não se quebra, que não se rompe, uma aliança que é eterna. Confie no Senhor. Ele vai trazer até a ti situações e pessoas que você vai dizer, nunca pensei que existiam. Eu estou passando por um processo desses. Algumas pessoas chegaram perto de mim e o que eu consegui conviver mais perto, eu digo, pô, pai, eu não pensava que ainda existiam pessoas desse tipo ou desse estilo. Então pega nessa oportunidade que eu estou falando nesse momento e você tenha realmente uma aliança com Deus, proporcionada por Deus, dado assistência por Deus, realizada por Deus, porque quando Deus realiza, é uma aliança que é de renúncia, não é de reciclagem. Até agora, a gente perdeu algumas alianças porque eram alianças de reciclagem. Nós precisamos de alianças de renúncia, alianças que têm o mesmo equilíbrio que nós, que caminham no mesmo caminho que a gente caminha. Não podemos ter a oportunidade de ter alianças atribuladas, alianças que estão ali prontas, que é para colocarem armadilhas, para nos deixarem cair. Ruth jamais pensaria que se ela seguisse a sogra, se ela fosse com a sogra, ela iria até ser mãe. Jamais pensaria que Deus ia lhe dar a oportunidade dela resgatar o seu luto. Jamais. Então, as alianças de Deus, elas são alianças que nós devemos realmente abraçar, não titubear sobre elas, não repudiar, não manipular, mas abraçar, porque só Deus sabe até onde elas irão. Ruth, ela foi mãe ela casou com Boaz, e ela foi mãe de Jessé, que veio a ser, acho que é isso, ela foi mãe de Jessé. Vamos lá ver, que é para não falar à toa, Desculpa, ela foi mãe de Obed. Olha eu, foi mãe de Obed. Ela foi mãe de Obed, que foi o avô, que foi o pai de Jessé. Ela foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé, Jessé foi o pai de Davi. Assim é certo. Noemi foi a mãe de Obed. O Obed foi o pai de Jessé e Jessé foi o pai de Davi. Então, Noemi era uma pessoa estrangeira que entrou na genealogia do Senhor Jesus por causa desse ato da aliança.
Porque ela gerou Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Eles, os três, entraram na genealogia do Senhor Jesus. Gente, você não sabe onde vai parar uma aliança, mas uma aliança do céu, não uma aliança qualquer, é uma aliança do céu. Eu tenho algumas alianças do céu, já duram mais de 20 anos, elas são aliança do céu. Aquilo que eu vou precisar é só falar. Esse tipo de alianças, elas não precisam nos perguntar se nós estamos precisando de alguma coisa. Elas sempre são oportunas. Porque quando a gente sabe da função da pessoa, de tudo que a pessoa faz e começa, está precisando de alguma coisa, essas não precisam. As alianças que realmente se apercebem daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, nós não precisamos responder se estamos precisando de alguma coisa, porque elas sabem, porque Deus fala com elas e elas escutam. Então, não perca a oportunidade de ter uma aliança que Deus tem para ti e não perca a oportunidade de ter uma aliança com Cristo. Aceita-o como teu Senhor e Salvador e você vai ver, você não vai reciclar, você vai renunciar e na tua renúncia tu produzirás tantos frutos que os teus herdeiros, eles vão usufruir, porque serão frutos para Deus escrever memorial. O memorial atravessa gerações e ele continuará falando de nós. Então, aceita o Senhor como Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar hoje no final. Vamos orar em nome de Jesus. Ai, olha, antes da gente começar a orar, eu quero dizer para vocês, gente, a gente vive um dia de cada vez e Jesus vive todos os dias por nós. Vai nessa, viva um dia de cada vez e você vai ver aquilo que Jesus vai fazer com a sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai. Hoje eu estou orando no final, mas eu quero te dar graças por essa pessoa que me escuta, quero te louvar, Senhor, por essa família, quero glorificar o teu nome, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, quero apresentar a minha vida diante do Senhor, Pai, pedindo mesmo que me cubras com o teu sangue, que me laves e me purifiques de toda injustiça. Hoje também quero apresentar a família do Rafael, Pai, e da Monize, que perderam. O Rafael perdeu a sua mãe, Pai, a sua mãe foi para a glória, o Senhor levou, o Senhor deu, o Senhor tomou. Nós estamos glorificando a Deus, dando graças por isso, apesar de toda a tristeza, todo o abatimento, mas nós sabemos que ela está com o Senhor. Pai, conforta essa família, Senhor, conforta o Rafael, conforta a Monize, conforta, Senhor, a família toda, o irmão do Rafael, Pai, toda a família, que o Senhor possa dar o maior apoio, porque só o Espírito Santo é que pode se valer nesse preciso momento, porque nós não damos conta. Senhor, eu também quero orar pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão com uma enfermidade, que aparentemente à frente, aos olhos dos homens, não há mais nada a fazer, mas o Senhor ainda não disse a última palavra, que o Senhor vai entrar com providência, vai trazer cura, sarar, restaurar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, agora eu quero orar de uma forma especial as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo, e que o Senhor possa fazer um caminho, que essas pessoas possam ser aliançadas com o Senhor e possam saber que caminhar na sua presença é o melhor que pode nos acontecer. Caminhar na sua presença é o maior presente que nós podemos ter. Pai, em nome de Jesus, até onde chega esse áudio, o Senhor vai entrando nas casas, vai entrando nas famílias, vai entrando nos ministérios e vai restaurando e reparando tudo que o Senhor precisa reparar. Pai, muito obrigada. Desde Angola até a Austrália, abençoa todas as pessoas que escutarem essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.